A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Bom, queridos, estamos hoje aqui para poder refletir e estudar um pouco sobre o livro do Êxodo, um livro que tem muitas lições para nós e que também traz a progressão da revelação de Deus através da história de Israel. O Êxodo é um livro da libertação, por isso esse nome, saída, que é quando o povo sai do Egito para então se direcionar a Canaã, a terra prometida por Deus a Abraão no Gênesis 15, onde também o Senhor havia já avisado a Abraão que a sua descendência, antes de conquistar Canaã, seria escrava numa terra estrangeira por 400 anos, porém o Senhor o tiraria de lá com mão forte e com grande riqueza, e assim aconteceu. Esse processo acontece por meio da vida de Moisés, que é um menino que nasce no período em que o faraó ordena a morte dos meninos israelitas, um faraó que não conheceu José e que passou a oprimir Israel, e na sequência desses 400 anos todos os faraós agiram dessa maneira, e então Moisés é um menino que nasce nesse contexto. E a sua vida é preservada porque a filha do faraó o adota. No entanto, Moisés, educado ali no palácio de Faraó e tal, aos 40 anos, ele tem que fugir do Egito porque ele mata um egípcio em defesa de um israelita, e aí ele sabe que, ele descobre que aquilo que ele fez é agora do conhecimento de todos, foi visto e espalhado entre todos. Ele foge para o deserto de Midian, onde ele vai passar mais 40 anos. Em todos esses 80 anos, Deus estava treinando Moisés para que ele pudesse ser quem ele foi, o grande legislador de Israel, por conta de todo o conhecimento também adquirido no Egito. Ele tinha capacidade intelectual para poder transmitir a lei de Deus por meio da revelação do Senhor, então ele tinha condições de fazê-lo, e para poder conduzir o povo no deserto, ele passa 40 anos ali sendo treinado por Deus para conhecer aquele deserto e saber como conduzir o povo ali. Bom, dada essa explicação, o livro do Êxodo então vai nos mostrar como Moisés confronta Faraó, depois de voltar do deserto para o Egito, com a ordem de Deus para deixar Israel sair do Egito, para ir em direção à sua promessa, que Deus lhe havia feito. O faraó resiste ao pedido de Moisés. Moisés então demonstra o poder de Deus por meio do lançar a sua vara e tal, e posteriormente com as pragas que vão suceder no Egito. Essas pragas têm duplo propósito. Um deles é atacar, ou humilhar os deuses egípcios. Cada praga tem uma ligação com uma divindade egípcia, que não é possível nós falarmos nesse vídeo, mas que o material de apoio permite aos queridos entender e conhecer melhor isso aí. E o Senhor, então, sucessivamente vai mostrando a Faraó que ele é o grande eu sou, maior que qualquer divindade ou qualquer coisa que os egípcios pudessem considerar sagradas, E, consequentemente, o faraó cede no primeiro momento, após ele clamar a Moisés, que não clame ao Senhor que tire de nós essa praga, e eu vou permitir que Israel vá. E logo depois de Moisés clamar e Deus tirar a praga, o faraó endurece o seu coração, ou Deus endurece o coração de Faraó, e ele não permite que Israel saia. Então, 9 vezes a Bíblia diz que Faraó endureceu o seu coração, 8 vezes que Deus endureceu o coração de Faraó. Então, há aí uma conjunção que a nossa mente humana é incapaz de entender, como que as duas coisas, a soberania divina e a responsabilidade humana, coadunam-se, e nós não temos condições de explicar isso humanamente falando. Possivelmente na eternidade a gente vai aprender isso aí, mas nesse momento não. O fato é que, por 9 vezes, o texto diz que Faraó endureceu o seu coração, e 8 vezes diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Seja como for,
O fato é que as duas coisas estão combinadas, né? E o faraó não deixa que Israel saia. Assim, o Senhor traz juízo sobre os egípcios através de cada praga, até que finalmente, na última praga, os primogênitos de todo o Egito são mortos, enquanto que os primogênitos de todo Israel são preservados por conta do sacrifício do cordeiro, e que o sangue deste cordeiro é passado na verga das portas. Isso passa a ser chamado de Páscoa pelos judeus, porque é uma ordem de Deus que eles celebrassem essa festa todos os anos como lembrança do grande livramento do Senhor sobre eles. E por meio do sangue na verga das portas, da libertação por meio do sangue, que obviamente aponta para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E ali o Senhor institui a Páscoa, Israel sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho de maneira miraculosa, o Senhor abre o mar, Israel passa, Faraó, que vem então atrás de Israel tentando tomá-lo novamente como escravo, perece no meio do mar, porque quando o exército de Faraó está no meio do mar, o Senhor fecha o mar e assim o Senhor pune o Egito, matando o seu faraó e o seu exército. E aí começa a saga no deserto. Nessa saga toda no deserto, nós vemos Israel murmurando o tempo inteiro. É interessante que o povo que viu tantos milagres, tantas manifestações de Deus ali por meio das pragas enviadas no Egito, da libertação deles, esse povo, eles enfrentam agora adversidades e não reagem bem, eles blasfemam, eles murmuram, eles pressionam Moisés, e o Senhor misericordiosamente vai agindo com eles, e eles veem muitos milagres no deserto também. É água saindo da rocha, é pão caindo do céu, é codornizes, e à medida que Deus vai realizando tantos milagres, é a roupa que não se desgasta, é a sandália que não se desgasta, eles vão caminhando no deserto, mas por não lidarem, ou não entenderem, não receberem o conhecimento de Deus, eles acabam murmurando tanto que o Senhor não os permite entrar na terra prometida. Isso nós vamos ver mais tarde em Números, quando por fim os 12 espias vão lá para ver a terra, e quando eles voltam, 10 dão um relatório negativo e os israelitas mais uma vez murmuram, e nessa murmuração o Senhor então define que nenhum daquela geração de 40 anos para cima entraria na terra da promessa. Assim acontece porque Israel no deserto murmurou. Milagres eles viram demais, mas não se renderam a Deus. Ou seja, o milagre não é necessariamente uma evidência de que alguém está realmente em comunhão com Deus. Essa é uma lição que o livro do Êxodo traz para nós. No Êxodo, o Senhor dá algumas leis a Israel e também ordena a Moisés que construa para ele um tabernáculo, que seria o meio de Israel se relacionar com Deus. É interessante que a planta do tabernáculo é dada por Deus. É Deus quem diz como deve ser o tabernáculo, quais as medidas que ele deve ter, quais os materiais que devem ser usados, ou seja, o lugar de adoração deve ser do jeito que Deus quer e não do jeito que nós queremos. Por que o tabernáculo é construído? Porque Deus, no Êxodo 19, chama Israel para ser uma nação sacerdotal. Porém, Israel rejeita o convite de Deus, dizendo: não, nós não queremos, não fale o Senhor conosco, fale o Senhor com você e fale você conosco. E ao rejeitar esse convite de Deus, então Deus separa Moisés, como eles dizem, fale o Senhor com você e fale você conosco, Moisés e a sua família, que é a família de Levi, para ser então a família sacerdotal. Veja que no Êxodo 19:5 o propósito de Deus era que toda a nação fosse uma nação sacerdotal, mas eles rejeitaram a proposta de Deus. Então Deus separa a família de Moisés, a família levítica, para ser a família sacerdotal. E aí Israel então, como não é sacerdote, ou seja, como não representa Deus diante dos homens, mas só a tribo de Levi, então só Levi terá esse acesso a Deus. E o Senhor ordena a construção do tabernáculo para que os levitas ministrassem ali, e Israel agora teria um intermediário entre eles e Deus, que é a tribo de Levi.
porque eles rejeitaram o convite de acesso direto a Deus. Por isso o tabernáculo é construído, com o propósito de ser um lugar de culto, de ensinamento para Israel, um lugar de reunião, né, de centralidade da vida moral, espiritual, através do qual Israel receberia direcionamento da parte de Deus. Então é um dos propósitos do tabernáculo, centralizar a vida espiritual de Israel naquele lugar, por meio da instrução dos levitas, por meio dos sacrifícios levados ali, né, para remissão dos seus pecados e por aí afora. Tudo do jeito de Deus. Também traz uma grande lição para nós, porque quando Pedro vai dizer na sua primeira epístola que nós somos a nação santa e o sacerdócio real, ele está dizendo que Deus está realizando na igreja aquilo que Israel não quis. A igreja não tem uma classe sacerdotal, a igreja é uma nação sacerdotal. Todos os cristãos são sacerdotes de Deus. A igreja tem ministros que lhe ensinam, que lhe orientam, que são os dons ministeriais de Efésios 4:11, mas ela toda é uma nação sacerdotal. Tanto que Efésios 4:11 vai dizer que o Senhor deu homens dons à igreja, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas não para que eles fossem intermediários entre a igreja e Deus. O versículo 12 explica que é para que eles treinem o povo de Deus, né? Para que o povo de Deus seja preparado para a realização da obra. Então todo o povo de Deus deve realizar a obra conforme o intento original de Deus. Israel rejeitou isso, no entanto o Senhor realiza esse propósito hoje através da igreja. A igreja hoje é a nação sacerdotal de Deus. Dada essa explicação, o tabernáculo construído dentro dos padrões que Deus estabeleceu, né, vai centralizar e vai ordenar a vida de todo o povo judeu, ou melhor, até então eles não eram chamados judeus, né, mas israelitas, naquele contexto de peregrinação no deserto. A geração de Moisés, a geração que caminhou, peregrinou 40 anos no deserto, foi a geração que viu mais milagres do que qualquer outra geração da antiga aliança. E mesmo assim eles não herdaram a promessa. Por quê? Porque não é pelos milagres, não é pela quantidade de milagres, não é por conta disso que nós herdamos a promessa, mas é por conta da fé, da certeza de que Deus cumprirá a sua promessa. No entanto, o Senhor também, que é misericordioso, bondoso e que não falha e que não nega a si mesmo e não nega a sua palavra, ele continua abençoando Israel e levanta uma nova geração para entrar naquela terra. Também ali no Êxodo, Deus dá a Israel os 10 mandamentos, que são a base de toda a lei. Toda a lei está fundamentada nos 10 mandamentos. Os 4 primeiros relacionados à nossa vida com Deus, os 6 seguintes relacionados à nossa vida com o próximo. Ou seja, os 10 mandamentos também estão ligados aos 2 mais importantes, como disse nosso Senhor Jesus: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Os 4 primeiros ligados ao amor a Deus, à relação com Deus. Os 6 próximos ligados ao amor ao próximo e à nossa relação com o próximo. Ali Deus dá a base fundamental a partir da qual a lei vai ser desenvolvida para o povo da antiga aliança. E essa lei que vai ser desenvolvida, apresentada, né, para o povo da antiga aliança, nós vamos ler e observar, nós vamos analisar brevemente aqui em Levítico, nessa nossa próxima aula. Que Deus abençoe você, que esse conteúdo seja útil para o seu desenvolvimento acadêmico. Leia o material que você tem como referência aí e busque mais conhecimento de Deus através das Sagradas Escrituras, né? Através da literatura, dos comentários bíblicos que nós temos disponíveis hoje. Faça seus exercícios, suas atividades e nós nos veremos na próxima aula em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço e até a próxima aula.